gostaria de convidar o professor Marcos Eberlin. Ele é professor da Unicamp, autor de livros... Opa, chegou! Autor de livros nessa área de biologia, de design inteligente, que é o que ele vai também trabalhar um pouquinho com a gente hoje, correto, professor? E ele acabou de assumir um novo cargo dentro do Mackenzie, que é o Discovery Mackenzie, que é um núcleo de pesquisa nessa área. Ele vai explicar melhor para vocês. Mas assim, é uma alegria tê-lo aqui, a agenda dele cheia, muitas coisas para fazer, e com o lançamento do livro novo, mas tê-lo aqui, poder ouvir sobre essa área com um especialista é um privilégio. Então vamos aproveitar esse tempo. E o bom de adquirir o livro dele hoje é que, além do preço especial, ainda vai com autógrafo. Então é a sua oportunidade. Tá bom? Obrigada. Tem aqui água. Boa tarde. Realmente é um privilégio muito grande estar aqui, falar sobre o design inteligente, principalmente falar entre amigos, entre irmãos, entre colegas de profissão, né? Também sou um professor, um educador, tenho sido por muitos anos. E nada melhor do que falar sobre a racionalidade da esperança que eu tenho e você tem também. Porque eu costumo dizer, né? A gente não crê em duende, fada madrinha, crê chupa-cabra, ET, Henri Cristo. Alguém crê no Henri Cristo aqui? Não, né? Nós cremos num Deus, né, que se revela através das coisas que foram criadas. Que os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder, a sua divindade se veem claramente nas coisas que foram criadas. E é pelo investigar das coisas criadas à luz da ciência que nós temos encontrado mais e mais e mais evidências de que uma mente inteligente fez todas as coisas. E fez todas as coisas prontas. Então é um privilégio imenso estar aqui falando para vocês sobre essas evidências, falando também para os nossos ouvintes no Face, não é, André? E mostrando, né, que as evidências mais recentes apontam para uma mente inteligente. E o que a gente quer com a teoria do design inteligente? A gente quer reeducar uma nova geração. Vocês sabem que a geração de hoje é uma geração perdida. Suicídio é o mal do século. Na Unicamp tem uma torre que todo mundo sobe lá e pula, né? Eu acabei de voltar de Vitória, no Espírito Santo, tem uma ponte lá, vocês conhecem, né? O pessoal para, tem um carro, o cara pulou, né? Por que é o mal do século? Porque a nossa sociedade se encontra perdida, sem valores. A gente não sabe mais o que a gente é, então a gente passa a ser o que a gente quer ser, não é isso? A gente perdeu completamente o referencial, perdemos os nossos valores, a nossa cosmovisão, o Felipe falou hoje aqui, né? Ela depende de como tudo começou, não foi, Felipe? Cadê você? Você deve estar por aí. O Felipe falou, né? Como tudo começou. E hoje todo mundo acha que tudo começou com uma grande explosão, com um acaso, com um processo natural não guiado, acéfalo, despropositado. Estamos aqui por um grande acidente cósmico, não foi? E o destino final da raça humana é a aniquilação num universo congelado, exaurido. Então não existe mais referencial, não existe mais propósito, não existe mais moral. Então o mundo está dessa forma caótica, do jeito que a gente percebe. Os nossos jovens, a nossa geração está perdida. Por quê? Porque essa mensagem tem sido propagada e tem sido ensinada. Talvez você já ensinou essa mensagem, não foi? Talvez você, na sua sala de aula, ali com aqueles seus alunos, talvez você já tenha passado, inclusive, essa mensagem. Porque os alunos, né, eles nos veem como a sua referência. Eu costumo dizer, né, como minha mãe um dia, quando eu perguntei para ela, mãe, da onde eu vim? Ela falou assim, filho, foi a cegonha. E eu criei,
piamente na minha mãe, porque minha mãe era minha mãe. Era a autoridade científica, naquele momento era minha mãe. Minha mãe disse que eu tinha vindo de uma cegonha. Eu acreditei em cegonha mesmo, viu? Até os 7, 8 anos, quando eu entrei na escola, aquele bullying educador, né? Que bullying é bom também, né? Os meninos falaram, você crê em cegonha? Ainda não foi. Aí me explicaram como realmente aconteceu. A gente aprende na escola, não aprende? E aí, você tem ali na frente, você é a autoridade máxima, você é a mãe, não é? Que vai dizer para o seu aluno. E a gente tem educado por 150 anos os nossos jovens com uma percepção equivocada, errada, de como o universo surgiu, de como a vida surgiu, como tudo começou. E a cosmovisão do mundo é hoje totalmente deturpada por uma visão equivocada do início das coisas. Mas a teoria do design inteligente vem e restaura a verdade. E quando a gente conhece a verdade nos liberta. E a gente está sendo liberto da escravidão naturalista, das trevas do naturalismo filosófico, através da boa ciência e da ciência do design inteligente. A gente não se libertou quando a gente fez um compromisso com as trevas, não é? Tem gente que acha que Deus guiou a evolução, Deus guiou o Big Bang, e a ciência tem a resposta para tudo. Não, é a boa ciência do design inteligente que tem trazido de volta a luz do conhecimento. É isso que a gente vai falar hoje para vocês, tá bom? O que o design inteligente faz? Ele segue pessoas? Ele segue Darwin? Como os naturalistas fazem, como os evolucionistas teístas fazem? Ele segue Dawkins, Einstein, o Papa. Outro dia o Papa falou assim: olha, porque o Big Bang é fato, a evolução é fato. Aí o pessoal mandou no meu e-mail assim: tá vendo, Marcos, até o Papa aceita a evolução, por que você não aceita? Eu falei: epa, porque eu não obedeço o Papa, eu não obedeço o Prêmio Nobel. Quem é o grande chefe da ciência? Eu costumo dizer que ele tem um nome e um sobrenome. O nome é dados e o sobrenome científicos. É o professor doutor dados científicos, que é o chefe da ciência. É isso que a teoria do design inteligente quer fazer. Quer seguir o único chefe da ciência, os dados. Quer deixar toda a subjetividade de lado. Doe a quem doer, a gente quer procurar a verdade sobre as nossas origens. Então, por 150 anos, temos educado os nossos alunos nas nossas salas de aula. Nós, as mães científicas daqueles alunos, não é, procurando saber de onde eles vieram. Ao invés de falar assim, foi a cegonha, meu filho, o que é que você fala? Olha, havia um tempo em que não existia nada. Tudo estava concentrado no nada. Toda matéria, toda energia, todo espaço, todo o tempo estava concentrado numa região de espaço ínfimo, não é? Numa singularidade. E o que aconteceu há milhões e milhões de anos atrás? O seu aluno, você já talvez tenha contado essa história. O nada, que continha o tudo, por nada e para nada, do nada ele faz o tudo. Olha só, não é essa a ideia? O nada, por nada, para nada, pega o nada e do nada faz o tudo. Bom, uma grande explosão. Um dia aconteceu há milhões e milhões de anos atrás nesse universo, criando uma nuvem gasosa em expansão. Vocês fizeram um exercício hoje aqui, né? Eu não vi que eu estava lá esperando a minha entrada. Mas, sabe qual é a sua tataravó no modelo do Big Bang? Faz assim, faz assim, vamos lá, gente. Tem uns que não estão fazendo aqui, aí, é isso, um gás, uma nuvem gasosa em expansão que você acabou de abanar aí, hidrogênio e hélio em expansão contra o nada, em rota divergente. A gente sabe como químico, estudando a dinâmica de movimentação de gases, que nuvem gasosa em expansão contra o nada deveria continuar em expansão contra o nada forever and never.
Mas agora se imagina que essa nuvem gasosa em expansão de hidrogênio e hélio, em expansão controlada, agora se aglomera em estrelas. Grandes concentrações de altíssima pressão e temperatura de gás. A dinâmica de fluido, de novo, é contrária a esse processo. Gravidade não atrai moléculas. Mesmo que atraísse átomos de hidrogênio e hélio, a pressão, à medida que você aumenta a pressão, aumenta a temperatura. O gás resiste à compressão. Há grandes problemas no modelo do Big Bang de você pegar essa nuvem gasosa de expansão e transformar em estrelas. Mas pior, você tem galáxias, você tem bilhões e bilhões de estrelas. Aí eles acham que essas estrelas explodiram e formaram um puff cósmico. Os elementos mais pesados que agora se aglomeram em pequenas rochas que colidem e fundem, e grandes planetas rochosos são formados incandescentes, e um desses planetas esfria, é o nosso planeta Terra, mas não tem água. Mas agora o Papai Noel sideral, São Júpiter, atrai blocos de gelo e joga aqui no nosso planeta, e agora o planeta Terra vira o planeta Água. Não é essa a história? Que talvez você já um dia contou e até acreditou. E naquela água, naquela sopa, uma sopa ácida, escaldante e venenosa surge, e ali a primeira ameba primordial surge naquela sopa ácida, venenosa, escaldante, ácida, e aquela ameba vai se evoluindo lenta, gradual e sucessivamente, e forma todas as formas de vida conhecidas. E vai, chega nos chimpas, que são seus manos, não é? E até dá em você. E aí, Darwin é retratado como o herói da racionalidade, o homem que nos fez desistir da ideia de que havia um ser todo-poderoso que teria que formado todas as coisas. Darwin agora é o pai da racionalidade, é o grande herói da racionalidade. Por quê? Porque ele explicou como, através de mutações, através da seleção natural, agindo a partir de milhões e milhões de anos, toda uma árvore da vida é formada. Darwin, o homem que matou Deus. E essa história é apregoada nas nossas escolas, na mídia, na Super Interessante, na Veja, na Isto É. Você abre a TV, você vê o Discovery Channel, não é assim? E essa ideia tem moldado a nossa sociedade. A cosmovisão naturalista de que não há propósito, que não há intenção, que não há nada, é o nada que fez o tudo sem querer fazer por nada. E numa sopa fomos evoluindo. Os chimpanzés são os nossos primos evolutivos. Essa ideia tem moldado a nossa sociedade. Inclusive, não sei se vocês sabem, não é? Até propaganda é feita dessa ideia. Dawkins, há uns anos atrás, levantou fundos e colocou ali nos ônibus de Londres, que circularam pela cidade de Londres por algumas semanas. E qual é a ideia que está sendo passada ali? Olha, provavelmente não há Deus. Então pare de se preocupar e desfrute a vida. O que ele quis dizer com provavelmente não há Deus? Ele quis dizer, a ciência provou que não há Deus. A ciência provou que a evolução é mais lei do que a lei da gravidade. L. Schwartzman escreveu outro dia na Folha. Como que o Mackenzie vai lançar um centro para debater a evolução se a gente já sabe que a evolução é mais lei, ele disse isso, do que a lei da gravidade? Então provavelmente não há Deus. A ciência já mostrou que não há nada mais que matéria, espaço e energia. A ciência já mostrou que não há propósito, não há razão de você se preocupar com um ser superior. Não há moral, não há nenhum padrão para você comparar. Então seja o que você quiser ser, faça o que você quiser fazer. Em outras palavras, entre amigos eu digo, né, o que ele está dizendo aqui? Caia na gandaia, não é? Desfrute a vida, faça o que você quiser. Essa ideia tem moldado a nossa sociedade, não tem? E por que ela tem moldado? Porque ela não só é propagada na mídia, mas ela é ensinada nas nossas escolas.
como se fosse erudição, como se fosse ciência, e inclusive em escolas públicas financiadas pelo Estado. Não é assim? Mas extra, há esperança. Há uma contra-revolução em curso. Há finalmente oposição. Darwin encontrou um adversário à altura. A teoria do design inteligente. É uma teoria que vem agora dizer o seguinte: não, para gente, 150 anos se passaram. E as evidências hoje, na realidade, apontam para uma direção oposta. Então, o que é a teoria do design inteligente? É a ciência que desenvolve metodologia científica, que nos permita, quando você tem o universo e a vida, avaliar se o universo e a vida realmente foram produtos de um processo acéfalo não guiado, ou se há sinais, há assinaturas, há padrões, as evidências de uma mente inteligente. Então, o design inteligente, ele quer defender o design inteligente? Não. Ele quer criticar a evolução? Não. O que o design inteligente quer fazer? Colocar os dois frente a frente. Já estou escrevendo o 3º livro, vai ser assim, o embate científico do século. Birre contra Darwin, não é? Vamos colocar os dois na arena do debate científico e ver quem tem mais evidências a favor da melhor causa para a origem do universo, da vida. Então é isso que a teoria do design inteligente quer fazer, que é confrontar as duas possibilidades frente aos dados e que vença a melhor teoria. É basicamente isso. E quer dizer que a gente tem metodologia, a gente quer desenvolver metodologia para que essa comparação seja feita do ponto de vista científico, com metodologia, com parâmetros científicos. O design inteligente é uma ideia recente? Não. Na realidade, a percepção de que uma mente inteligente possa ter criado todas as coisas já acompanha a humanidade desde os seus primórdios. O mais antigo que a gente consegue traçar como defensor do design inteligente é o que os filósofos chamam de Mr. Mind, o Senhor Mente, Anaxágora. 500 anos antes de Cristo, ele já tinha a tese de que havia evidências na lógica, na filosofia, na ciência, nos dados, de que uma mente inteligente que permeava o universo teria feito todas as coisas. Então, a ideia de que o design inteligente possa ser uma alternativa viável, cientificamente investigável para o universo e a vida já vem 500 anos antes de Cristo, pelo menos. Então, o design inteligente é cristianismo ou criacionismo bíblico disfarçado de ciência? Não, né? Se a gente vai falar que é cristianismo 500 anos antes de Cristo, não pode ser, né? Então, é uma ideia que já permeia as discussões filosóficas, teológicas e científicas desde o início da humanidade. Mas o design inteligente moderno, ele nasce em 1993, um pouco da história para vocês, com esse encontro histórico ali em Pajero Dunes, acho que falei certo, na Califórnia, que foi organizado por Philip Johnson. Ele escreveu um livro também que ficou muito famoso, Darwin no Banco dos Réus. Ele é vendido em português. Muito legal, se você quiser comprar. E o que acontece nesse livro? O que o Philip Johnson faz? Ele é um jurista, um advogado, ele põe Darwin sentado no banco dos réus. E aí ele pergunta para Darwin: Darwin, quais são as evidências que você tem para a sua tese? E ele avalia as evidências que Darwin apresentou. E o que ele encontra? Que o réu é culpado por propor uma teoria sem evidências, sem dados. Eu não sei se você já leu o livro A Origem das Espécies de Darwin, e ele fala claramente que ele não tem evidência nenhuma, ele tem apenas duas conjecturas. E isso fica muito claro na avaliação que foi feita por Philip Johnson. Então eu vou falar um pouco da história da teoria do design inteligente em relação aos livros que têm sido publicados. Então, o primeiro grande livro, Darwin no Banco dos Réus, avaliando a validade das evidências em prol da evolução.
A Caixa Preta de Darwin foi o segundo grande livro de Michael Behe. Ele esteve aqui no Brasil, na Universidade de Mackenzie, em São Paulo, deu várias palestras lá. E esse livro foi um campeão, né, um best-seller, e vendeu milhões de cópias. E o que ele mostra? As evidências do ponto de vista bioquímico da vida. Ele fala sobre a célula, ele fala sobre o sistema imunológico, ele fala sobre o flagelo bacteriano, a complexidade redutível, do ponto de vista bioquímico, mostrando que a retórica da evolução parece fazer sentido em letras, mas quando você avalia do ponto de vista atômico e molecular, através de moléculas, não faz sentido algum. Dizendo que a bioquímica moderna refuta Darwin. Um grande livro também é o Design Inteligente 101, os princípios básicos da teoria do design inteligente, os seus postulados são estabelecidos, formulados por William Dembski nesse livro. O Planeta Privilegiado, de Guilhermo Gonzalez e Jay Richards. Incrível, esse livro é fantástico, porque ele mostra que a gente vive num planeta único, fantástico, finamente ajustado e perfeitamente desenhado, planejado para que haja vida no planeta Terra. A gente vive num planeta único, espetacular. São mais de 1.200 condições únicas que mantêm o planeta Terra apto a hospedar vida. 1.200 condições que a gente só encontra no planeta Terra. A gente habita a suíte presidencial do universo, segundo esse livro nos diz, com a melhor visão do universo. A gente tem um quarto 5 estrelas, a suíte presidencial, com a melhor vista do universo. Evidências claras de que há design inteligente no universo, não só na vida, mas também no universo. A NASA vive anunciando, né? Extra, extra, extra. Achamos outra Terra. Outro dia colocaram na Folha assim, nossa, tem tanta terra nova que a gente está achando que encontrar outra vida extraterrestre, outros ETs, né? Porque a gente também é ET, né? O que vai acontecer? É só uma questão de tempo. A pesquisadora da NASA falou isso. Eu pus no meu Face. Sim, questão de tempo. Umas 2 eternidades. Acho que a gente acha. Não há a menor chance do ponto de vista estatístico, probabilístico, de existir um planeta Terra. O planeta Terra é sobrenatural, 1.200 condições para hospedar a vida que só um planeta tem. Agora achar 2 seria o despropósito máximo. Então esquece, dorme em paz, irmão. Não há a menor chance da NASA encontrar outro planeta com vida, pelo menos do ponto de vista naturalístico. Por quê? Porque o planeta Terra foi desenhado, foi arquitetado, foi projetado de uma forma extremamente especial. A gente talvez não habite o centro do universo, mas ninguém quer estar no centro, né? Você quer estar na suíte presidencial do universo, planeta Terra. O Stephen Meyer publica esse livro, Signature in the Cell, Assinatura na Célula, tantas e tantas evidências no DNA. Não sei se vocês viram uma reportagem da Record também sobre isso, no Domingo Espetacular, mostrando assinaturas claras de design inteligente no DNA e no código da vida. O mito do DNA lixo. Um dia disseram que o nosso DNA estava entupido de lixo, 97% de lixo, e apenas 3% da informação do DNA era informação funcional. E aí a evolução disse o seguinte: que designer seria esse que teria entupido o seu software com lixo? Não faz o menor sentido, não faria mesmo. Mas o tempo passou, o projeto ENCODE terminou, o genoma humano, e o que a gente descobriu? Que o lixo não é lixo coisíssima nenhuma, é informação pura, é meta-informação, é um manual de como usar a informação genética. Evidências claras de que um designer extremamente inteligente não entupiria o seu DNA com lixo, mas o faria plenamente funcional.
O registro fóssil é apresentado como a maior evidência a favor da evolução. Pasmem, é a pior pedra no seu sapato. O Museu da Vida não mostra as transições lentas, graduais e sucessivas que a evolução exigiria. Mas como o Stephen Meyer fala nesse livro, um outro grande best-seller, a vida aparece no registro fóssil pronta. Na explosão cambriana, os principais filos aparecem prontos. E a vida se diversifica dentro desses filos, mas o que está acontecendo com a vida? As principais formas de vida estão diminuindo. Cada vez a gente tem menos riqueza do ponto de vista de tipos básicos de vida. E a gente espera, né? Alguns falam que se a gente ficar muito tempo no planeta Terra, só vai sobrar baratas, né? Para o desespero das mulheres, né? Mas durma em paz, irmã. Depois, quando só terminar com baratas, vocês já foram, entendeu? Fica tranquilo. Undeniable, um livro do Douglas X, dizendo o seguinte: toda criança crê no designer. Você sabia disso? O teu aluno, quando chega na tua classe, ele chega já sabendo que há uma mente inteligente que fez todas as coisas. Essa é a percepção de todas as crianças. O Douglas X fala sobre isso, né, nesse livro. Por quê? Porque toda criança é um pequeno cientista. E ele já avaliou a vida, e já avaliou o universo, já colocou o dedo na tomada, ele já viu todas as coisas, já olhou para o céu, ele olhou para o mar, ele olhou para as coisas ao seu redor e ele já concluiu, alguém fez. Ele está perguntando para você, quem fez, professora? Ele não está perguntando o que fez, ele quer saber quem. Essa é a tese do Douglas X. Ele está dizendo o seguinte: as crianças têm uma percepção melhor que os eruditos desse século. As crianças sabem melhor que os nossos atuais cientistas. Zumbi Science, o Jonathan Wells esteve aqui, deu palestra lá na Mackenzie em São Paulo, a gente correu com ele pelo Brasil, dizendo como que a evolução tem se mantido através de evidências falsas, já refutadas pela ciência. As mariposas de Manchester são falsas, é uma evidência falsa. Os embriões de Haeckel é uma fraude. O DNA lixo e tantas evidências que são apresentadas a favor da evolução, na realidade são evidências fraudulentas ou falsas. É o Zumbi Science, a ciência dos mortos-vivos. The Wonder of Water. A gente tem na água 74 propriedades físico-químicas únicas na água. A gente está mal acostumado com a água, né? Você pega a água assim e fala, nossa, que líquido chato, né? Inodoro, insípido e incolor. Eu prefiro Coca, a Pepsi. Prefiro uma cerveja, né? Um whiskinho, né? Que tem uns aí falando que sim. Gente, mas a água é um líquido sobrenatural. Ela tem 74 propriedades físico-químicas únicas que só a água tem. Ela sustenta a vida, ela sustenta a vida aquática, ela das plantas, dos animais. Você é 80% de água, é o solvente universal e tudo mais. Evidências de que uma mente inteligente orquestrou tudo na vida. A evolução é uma teoria em crise. Então, apesar da propaganda ser de que ela é mais lei do que a lei da gravidade, os evolucionistas sabem que a evolução faliu. Houve um encontro em Londres, 350 evolucionistas estiveram lá, 35 eram defensores do design inteligente, e todas as palestras deixaram muito claro a crise atual da evolução. Uma das palestras a professora falou assim: a gente não tem a menor ideia como a vida evoluiu. A gente só sabe que não foi por design inteligente. E aí a gente propagou a palestra pelo mundo inteiro. A evolução, uma teoria em crise. E o último, fomos planejados. Depois eu vou falar mais sobre ele, tá bom? Então é a história do design inteligente em livros. Como que as evidências têm mostrado de que uma mente inteligente fez todas as coisas. Quem defende o design inteligente? Será que é a Rosinha? Será que é o Garotinho? O Bush? O Bispo Macedo? Porque eles falam isso, né? Será?
Não, gente, são acadêmicos qualificados, bioquímicos, físicos, cosmólogos. Dá uma olhada aí. O Michael Behe é bioquímico, o Stephen Meyer, ele é filósofo da ciência, o Dean Kenyon é bioquímico, o Paul Nessel é físico. São profissionais que labutam na ciência, que estão propondo a teoria do design inteligente. Qual é a metodologia da teoria do design inteligente? Será que a gente faz o quê? A gente propõe métodos, procedimentos, testes científicos para confrontar a evolução darwiniana com o design inteligente. E a gente tem 3 pilares: a complexidade irredutível, a informação arbitrária e a antevidência genial. O que é complexidade irredutível? Por que a gente usa esse pilar na defesa do design inteligente? O Michael Behe colocou esse conceito no seu livro, A Caixa Preta de Darwin, e ele diz o seguinte: olha, os sistemas bioquímicos são como ratoeiras, uma analogia, né? Claro. E o que acontece na ratoeira? Ou você tem todas as partes lá prontas, desde o início, juntas, no mesmo lugar, disponíveis, todas elas funcionando sincronizadamente, encaixando sincronizadamente para funcionar como uma ratoeira, planejados, desenhados, arquitetadas para serem uma ratoeira, ou então você nunca pegaria o rato. Então não adianta ter só uma base, ou um martelo, uma mola, uma trava, e esperar que milhões e milhões de anos as partes vão se adicionando. Você tem que ter tudo pronto desde o início, senão você não pega o rato. E o sistema é complexo, com uma complexidade que você não pode reduzir. Se você tira qualquer uma das partes, ela para de funcionar. Essa analogia mostra como processos naturais não guiados não poderiam ter pego matéria inanimada um dia e transformado nas maquinarias da vida, todas essenciais para que a vida funcione, com as partes funcionando sincronizadamente. Aí ele dá o exemplo do flagelo bacteriano, um exemplo real. A ratoeira foi uma analogia. Ele tem 48 complexos proteicos, todos eles encaixados perfeitamente para formar um nanomotor molecular. O flagelo bacteriano ele roda a 100.000 RPM. Sabe o que é isso? O motor da Ferrari chega a 8.000, 9.000, ele roda a 100.000 RPMs. Ele quebra e se conserta em funcionamento. Ele não para, ele não faz pit stop. Ele tem marcha, ponto morto, primeira. Tem sistemas multiflagelares, um motor incrível. Evidências e mais evidências de que a vida surgiu pronta. As coisas foram montadas prontas, foram postas para funcionar do jeito que a gente observa hoje na vida. E é uma máquina só? Não, a vida depende de várias e várias máquinas. Não há forma rudimentar de vida conhecida. Ou a vida tem ATP sintase, aquela máquina ali, a primeira superior esquerda, para produzir energia, ou a vida não tem energia. Ou a vida tem robôs nanomoleculares como as quinesinas, ou a vida não consegue montar as suas máquinas, porque a fábrica da vida é robotizada. Ou a vida tem os ribossomos para tricotar as suas proteínas, ou jamais teríamos proteínas, a gente sabe disso. As reações são proibidas do ponto de vista químico, o delta G é positivo, as reações interferentes são muito mais favorecidas do que a reação que precisa ocorrer. Então os ribossomos são 2 mãozinhas que colocam, pega um reagente com uma mão, pega o outro reagente com a outra mão e fala, olha, reaja aqui. Olha que incrível. Você precisa de toda a maquinaria para copiar o DNA, para corrigir os seus erros, a sua degradação. Então a vida ela é irredutivelmente complexa no seu todo, em toda a sua maquinaria. A vida surgiu pronta nesse planeta, da forma que a gente conhece. Ela está se diversificando sim, mas ela surgiu pronta. A informação arbitrária, o código da vida, foi lançado principalmente por Stephen Meyer e William Dembski. O que eles dizem? A informação é arbitrária. Não pode ser linkada com processos e com forças. Ela usa 4 letras. ATGC. A minha professora ensinou assim, né? Eu sempre falo. Agnaldo Timóteo e Gal Costa. Lembra?
E o embaralhar dessas letrinhas, para que tenham significados, não segue lei, não segue princípios, não segue ligações de hidrogênio, forças de polo, Van der Waals, nada. É um arranjo arbitrário, estabelecido por uma mente inteligente. Da mesma forma que o código Morse, a sua lógica foi estabelecida por uma mente inteligente. O código de barras, o código ASCII, a mesma coisa aconteceu com o código da vida. Evidências claras de que uma mente inteligente não só orquestrou as máquinas, mas o software que controla a sua operação. Existem na vida duas línguas diferentes. Você sabe disso, né? A língua do DNA e do RNA, eu costumo dizer que é língua de índio, porque só tem 4 letras: ATGC, Agnaldo Timóteo Gal Costa. E a língua das proteínas é a língua de chinês, porque tem 20 letras, são os 20 aminoácidos. Mas essas duas línguas, o chinês tem que conversar com o índio. Já viu uma conversa de chinês com o índio? E o que você precisa numa conversa de chinês com o índio? Você precisa do tradutor. E quem faz essa tradução? Os ribossomos. Não há como se imaginar, é delírio, é ilusão naturalista se imaginar um dia que o RNA ou as proteínas poderiam ter vindo primeiro. Você precisa do RNA, da proteína e o pior, do ribossomos. E os ribossomos são máquinas formadas por RNA e proteína. E o ribossomo é o que faz a tradução das duas línguas para que a vida funcione. Chinês conversando com índio através dos ribossomos. Então quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? A evolução vai dizer que veio o ovo, e ele lenta, gradual e sucessivamente foi evoluindo em galinha. O ovo da evolução são as proteínas, são o mundo do RNA e tudo mais. Mas as evidências hoje são todas de que a galinha já veio pronta com o ovo dentro. Passou algumas horas, fez botou. É verdade. Anteevidência genial é o terceiro pilar da teoria do design inteligente. O segundo livro que eu estou escrevendo já está pronto já. É sobre isso. O que é anteevidência genial? Eu sempre uso esse ratinho aí porque é genial, né? Não é? Você entendeu o que é anteevidência genial, não entendeu? O que é anteevidência genial? É a capacidade única, exclusiva de mentes inteligentes. Processos acéfalos não guiados jamais teriam essa capacidade, mas mentes inteligentes, como o do ratinho tem, de, ao observar um sistema, imaginar na sua mente aquele sistema em funcionamento, antes do sistema funcionar. Não é isso que ele está fazendo? Ele está olhando e fala assim, tá, se eu pegar o ratinho vai acontecer isso, vai soltar o gancho, a mola vai pegar, pum, não é? Ele imaginou o sistema em funcionamento na sua mente, e com a capacidade de prever o futuro e de moldar o futuro, o que ele faz? Ele de antemão provê a solução para o problema. O que? O capacete. É incrível, né? E a vida e o universo estão repletos de casos assim. É o segundo livro que eu escrevi, a gente tem N casos relatados lá. Eu vou só dar um para vocês, é o que eu gosto mais, talvez. Sempre falo sobre ele. A fertilização do óvulo. Por quê? Porque é importante para todos nós, né? No dia que o óvulo da sua mãe encontrou o espermatozoide do seu pai, naquele dia glorioso, naquela noite calorosa, não é? Grandiosa, o maior momento, né? Mais espetacular da vida desse planeta, não foi? Em que a sua mãe encontrou o seu pai. O óvulo da sua mãe encontrou o espermatozoide do seu pai. Um fenômeno incrível, magnífico, sobrenatural ocorreu, não foi? Porque o seu pai liberou quantos cromossomos? Milhares e milhares e milhares, são milhões, né? E eles todos estavam correndo, eles têm detectores de óvulos, sabia disso? É um detector provavelmente de ferro, e o óvulo libera ferro, então eles vão atrás, numa velocidade incrível. A trompa de Falópio, né, com a cília, empurra o óvulo, e é uma competição, uma corrida incrível. Tem vários, chega na trompa assim, né, divide, né, um vai para a direita, um vai para a esquerda, caminho errado. E aí quando chega no óvulo, o que aconteceu naquela noite?
magnífica, fantástica, gloriosa. Muitos espermatozoides encontraram o óvulo. Mas aí se 2 espermatozoides tivessem perfurado o óvulo da sua mãe, o que teria acontecido com você? Você teria nascido? Não, a tua mãe teria morrido de câncer. Um tumor cresceria dentro do útero da sua mãe. Mas o sujeito que orquestrou a vida num ato de extrema antevidência genial, o que ele fez? Cara, tem que mandar muitos, né? Porque eles vão se perder e tudo. Eu costumo dizer, né, que o óvulo é macho, né? E macho, né, vai para um lado, para o outro, para tomar uma e tudo, né? Mulher é mais focada, né? Não é assim? Ou comentário politicamente incorreto, mas tudo bem. E aí, mas quando ele falou assim, cara, vai chegar muito, não pode perfurar 2, porque não é assim que nasce gêmeo, né? Você sabe, né? Ou 2 óvulos, ou é na subdivisão, né? E aí ele falou assim, vai dar pau. O que acontece quando o primeiro espermatozoide, com seu coquetel de enzimas, porque ele tem 2 coquetéis distintos, perfura a primeira camada e vai perfurar a segunda, um processo incrível de uma cascata de bioquímica acontece e a camada do óvulo faz assim, ó, crack, entendeu? Crack, e endurece imediatamente, e o segundo espermatozoide não fura. Eventos de dupla penetração de espermatozoides são extremamente raros e extremamente danosos para a mulher. Ela corre um risco eminente de morte com tumor. Alguns casos acontecem hoje em dia, você tem que fazer curetagem e tudo mais. Eram raros no passado, parece que estão aumentando um pouco agora. É incrível, né? Então o que a teoria do design inteligente faz? Ela calcula o QI da vida. A gente tem a vida nas nossas mãos, não tem? E a gente tem que saber se for processos naturais não guiados, a evolução darwiniana, se foi um processo acéfalo despropositado, se foi um relojoeiro cego, como Dawkins um dia disse, ou se há evidências de que uma mente inteligente, um ser extremamente inteligente, competente, consciente, fez a vida e o universo. É isso que a gente quer saber. Então a gente vai lá, pega a vida, o universo e calcula o seu grau de complexidade, de informação, de antevidência. A gente calcula o QI da vida e o QI do universo. Se o QI é 0, provavelmente foram as forças naturais. E eu vou ter que dizer, goste ou não. Mas se o QI é alto, provavelmente design é inteligente. O pior é que a gente vai calcular o QI do universo da vida e ver que o QI é infinito. E o pior é que cada vez que a gente investiga a vida mais, a gente acha mais complexidade, mais antevidência, mais informação. E esse QI que já era infinito aumenta mais. Ele fica que nem o Buzz Lightyear, né? To infinity and beyond. Ao infinito é além. Ah, mas o que eles falam do design inteligente? Ah, nossa, como é que pode? Gente, é religião, não é ciência. É religião? O que vocês acharam? Quantos versículos bíblicos eu citei aqui? Quais princípios teológicos e filosóficos eu citei aqui? Absolutamente nenhum. Então a ciência do design inteligente é ciência? Sim, é ciência na sua mais pura essência. É a boa ciência, é a melhor ciência, porque é a ciência que coloca os dois frente a frente. É a ciência que faz o embate, o debate. É a ciência que avalia as duas possibilidades frente aos dados. Não é a ciência naturalista, preconceituosa, que elimina a possibilidade do design e diz o seguinte: você pode concluir o que você quiser, desde que você conclua que foi a evolução. Você pode concluir o que você quiser, desde que você fale que foi o Big Bang. Você pode concluir o que você pode falar que a teoria é ruim, desde que você descubra uma nova, baseada em processos naturais não guiados. Então você pode substituir Darwin, como estavam tentando, desde que você coloque Lamarck. Ou você pode substituir Lamarck, desde que você coloque Darwin. A melhor ciência é a ciência do design inteligente. 0 de religião, absolutamente 0. 100% de ciência. Não é ciência religião? Mas veja só, parece que a evolução é que é usada para defender uma religião, não é? Ateísta, inclusive com recursos, com propaganda, com folhetos em ônibus. Não há Deus. Faça o que você quiser.
Ideias têm consequências, não tem? Qualquer ideia tem consequência. Qualquer teoria sobre as nossas origens ou apontará para Deus ou refutará Deus. Não tem como você escapar disso. Então não se iluda com essa propaganda de que é religião, que não é. Implicações filosóficas e teológicas qualquer teoria terá. A gente não pode olhar as implicações, a gente tem que olhar a fundamentação. A fundamentação do design inteligente é ciência na sua mais pura essência. É melhor ciência que a ciência naturalista. É a ciência que coloca as duas teorias frente a frente. Tá? Se você não entendeu nada ou não quer levar nada para sua casa hoje, mas leve essa mensagem. É ciência na sua mais pura essência. A teoria do design inteligente pode ser falseada? Ela é realmente ciência? Claro, olha, eu coloquei aqui os postulados da teoria do design inteligente na forma de um argumento, tipo o argumento cosmológico. Porque o pessoal que estuda filosofia e lógica sabe que esses argumentos são ótimos porque você estrutura a sua linha de pensamento através de premissas e você abre as premissas para a refutação. Então dá para fazer isso com o design inteligente? É claro, olha, premissa número 1, a vida e o universo mostram complexidade, informação, anteevidência, justificam. As causas disponíveis são forças naturais ou mente inteligente. Premissa número 2. Premissa número 3, somente uma mente inteligente teria a capacidade de criar a vida e o universo com estas características. Portanto, uma mente inteligente é a melhor inferência para a causa primeiro do universo e da vida. Viram, não, nesses argumentos, como que é estruturada a lógica, o raciocínio, a filosofia científica do design inteligente? Você quer refutar o design inteligente? Mostra que não tem informação. Mostra que forças naturais poderiam ter criado informação. E mostra que não seria somente uma mente inteligente. O naturalismo tem tentado fazer isso e falhado miseravelmente. O nada por nada e para nada fez o tudo? Será que realmente essa mensagem faz algum sentido? Será que faz algum sentido? Será que quando a gente olha nos nossos telescópios e nos nossos microscópios, a gente vê o produto esperado do nada, que do nada pega o nada e faz uma explosão de um gás em expansão? O que a gente vê no universo e na vida? Só um pouco do que... Quais são as evidências que a gente usa? A gente vê o universo feito de 100 bilhões de galáxias, no mínimo. Esse número tem aumentado, 2 trilhões do universo visível, fora o que a gente não vê, que dizem que é muito maior ainda. E em cada galáxia nós temos 100 bilhões de estrelas. Agora, essas estrelas estão dispersas ao léu? Não, elas estão organizadas em galáxias. E galáxias têm formas, têm formatos lindos, maravilhosos. Ele é um designer, não é? Então ele arruma em formas, em elíptico, espiral. Diz que tem formas não definidas. Por quê? Porque são tão lindas, tão complexas que a gente não consegue descrever. E as estrelas, essas galáxias, todas as estrelas são coloridas. Você já percebeu isso? Sabe o que é o colorido? Elas emitem numa faixa da radiação da eletromagnética extremamente fina. E essa radiação, quando passa pelo seu olho e chega no seu cérebro, imprime no seu cérebro uma impressão de cor. Então quem é que enxerga o universo colorido? Você, com sua mente, com seus olhos. Parece que o universo, com 100 bilhões de galáxias e 100 bilhões de estrelas, foi feito para demonstrar a capacidade absurda de um designer de moldar o universo e colorir o universo para que você enxergue. Você já leu sobre isso, né? Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E as estrelas são todas coloridas, incrível. Olha, tem estrela amarela, branca, azul, vermelha e tudo. Só não tem estrela de uma cor. Não tem estrela verde, porque o Palmeiras não tem mundial. Não tem estrela verde, o pior é que não tem mesmo, não tem mesmo. Essa foi boa, hein? Só tem a do... Aí nós vamos ver nesse planeta
O que a gente vê? Um planeta único, espetacular. Lembra das 1.200 condições do planeta Terra? A gente tem um planeta protegido por um filtro solar. Você vai na praia, passa filtro solar, não passa? Porque a gente está destruindo o nosso filtro solar natural. Você não precisaria desse filtro solar artificial, porque o Sol emite em UVA, UVB e UVC também, mas a gente tem um filtro solar, a camada de ozônio. A 30, 50 quilômetros ele filtra o UV do mal e deixa passar o UV do bem. Por isso que você leva a sua criancinha para tomar sol, né? Para sintetizar vitamina D. Por quê? Porque o UV do bem está passando, o UV do mal está sendo filtrado. Então a próxima vez, né, que você sair para tomar sol, o que você vai fazer? Obrigado, designer, pelo meu filtro solar natural, a camada de ozônio. E aí você tem o Sol que emite na radiação certa, emite no ultravioleta, no infravermelho, no visível, mas às vezes ele tem explosões de nervosismo, né? Assim, periódicas. E aí o que o designer fez? Trocou o Sol? Não, ele é paciente, não é? É complacente, misericordioso, né? Porque explosões de nervosismo todo mundo tem, né? Principalmente as mulheres, né? Todo mês, né? E aí o que acontece? Trocou o Sol? Não! Ele colocou um campo magnético protetor. E essas explosões solares que formam o vento solar desviam o vento solar para os polos. Aí quando o vento solar chega nos polos, o que ele faz? A radiação do vento solar excita os elétrons nas moléculas de nitrogênio e oxigênio. E os elétrons pulam para um estado eletrônico excitado. E quando elas voltam para o estado fundamental, emitem luz. E luz no colorido. E quem enxerga você é. O maior espetáculo de luzes e cores no nosso planeta ocorre na aurora boreal. É por isso que eu digo que ele é um exibido e um exagerado. Porque depois de criar o campo magnético, de nos proteger, ele dá o seu show. E aí ele põe um astro do lado do planeta Terra, a Lua. E a Lua faz o quê? Inclina o planeta Terra em 23 graus e meio. E essa inclinação cria o quê? As estações primavera, verão, outono e inverno. Não é assim? Bom, no Nordeste não. Primavera, verão, outono e inverno. A Lua cria as marés, movimenta as águas dos oceanos. E você sabe que água parada é? Água parada é? Dengue. Movimenta, a água é vida, e a luz existe é fundamental. E aí o cara é exibido, exagerado, o que ele faz? Agora eu vou dar o meu show. A Lua é 400 vezes menor que o Sol, sabia? Mas ela está 400 vezes mais próxima. Então você olha a Lua cheia e o Sol cheio, para o observador terrestre nós temos o mesmo diâmetro. É engraçado que naquele livro preto, não é? Tão desprezado pela sociedade hoje, está escrito assim: porque criou o astro maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Quem sabia que era maior ou menor? O homem na Terra? Não, por quê? Porque você olha, tem o mesmo diâmetro. Mas a Bíblia já sabia, né? E aí o que acontece? Às vezes a Lua para na frente do Sol e encobre o Sol, e nós temos eclipses solares perfeitas. Não é 99, não é 101. O cara é ou não é um exibido exagerado? Precisava ser 100, mas quando ele faz 100%. E para que servem as eclipses solares perfeitas? Um espetáculo itinerante, né? Acontece em diferentes pontos do planeta Terra. Serve para você sair na rua, como tinha um amigo meu que estava nos Estados Unidos, agora foi no final do ano passado, né, que teve lá. E ele disse: Marcos, tinha gente que saía na rua, olhava para o céu, se ajoelhava e falava: uau! Por quê? Porque é um espetáculo magnífico, eclipses solares perfeitas. E a Lua é incrível, não é? Dá uma olhada. Olha aí. E aí diz Chesterton, um filósofo inglês, escritor fantástico, ele disse uma vez: quem não crê no designer, em Deus, crê no monte de bobagens.
E aí quais seriam essas bobagens? Como é que a Lua é explicada do ponto de vista naturalista? Existiu o planeta Terra, veio um outro astro chamado Theia, e esse astro colide com a Terra e arranca magma fundido, e esse magma agora ele se molda, forma a luazinha certinha, nas distâncias certinha, no diâmetro certinho, que causa a inclinação certinha, a marezinha certinha, a eclipse solar certinha. E você acreditou ou não acreditou? Gente, não faz o menor sentido. A razão isotópica da Terra e da Lua era esperado que fosse muito diferente, é idêntica. A composição de minerais é idêntica. Os vestígios desse astro não aparecem por aí. O ângulo teria que ser absolutamente muito bem calibrado. Tudo conspira contra essa teoria. A nossa atmosfera, nós vivemos num planeta que tem uma atmosfera transparente, e a gente vive na suíte presidencial do universo porque não tem poluição visual, não tem nenhuma estrela muito perto, não tem nenhuma galáxia muito perto. A gente vive num condomínio de luxo, afastado no campo, e a gente sai à noite, olha para o céu e contempla o céu e fala: uau, que show, não é? Será? E aí a gente vê o planeta água. Eu falei da água, 74 propriedades físico-químicas únicas. A água é sobrenatural, por quê? Porque o seu sólido é mais leve do que o seu líquido. O gelo flutua na água. Isso não faz o menor sentido do ponto de vista físico. Um sólido deveria afundar no seu líquido, mas a água não. Sobrenaturalmente ela flutua. Aí as pessoas ficam perguntando: por que o gelo flutua? Alguns falam assim: para afundar o Titanic, não é? Ele sabia que o cara ia falar, e o outro fala assim: nossa, para decorar o meu uísque, não é? Fica lindo, não fica? Quando coloca no uísque, deixa eu ver. Gente, para que o gelo flutua? Quando chega no frio, nos países frios, quando chega a 4 graus Celsius, a água atinge o máximo da sua densidade. E aí ela pega o oxigênio e leva para o fundo, oxigenando o fundo do lago. Mas continua esfriando, forma uma camada de gelo em cima do lago. O gelo é um isolante térmico e para o congelamento, forma-se uma garrafa térmica natural. A temperatura pode cair para menos 30, menos 40, menos 50, mesmo se você estiver na Sibéria. O que vai acontecer? O peixinho fica lá numa boa durante todo o inverno. Será que uma grande explosão que pegou nada para nada por nada formou uma nuvem gasosa em expansão de átomos de hidrogênio e hélio divergentes contra o nada teria formado tudo isso? Ou será que a gente tem que se render às evidências de que há assinaturas claras de uma mente inteligente cuidando de toda a sua criação? Aí para que existe isso? Porque você vai lá agora, faz um furo e faz o ice fishing, se alimenta no inverno. As crianças vão esquiar no gelo, fazem pressão sobre o gelo. Você faz pressão sobre um sólido, ele deveria continuar mais sólido ainda, tá certo? Quem sabe um pouco de física sabe isso. Mas não, a água é sobrenatural. Você faz pressão sobre ela, ela funde. E aí a lâmina do patinho do gelo, dos patins lá, ao fazer pressão, funde e está sempre lubrificada por água líquida. É um fenômeno sobrenatural. Parece que ele pensou também nas crianças, nos patinadores do gelo. E aí ele fala: agora eu vou dar o meu show. E cria neve lá em Moscou. E aí os cristais de neve, quando você vai olhar, o que acontece? Todos eles são incrivelmente belos, mas todos eles são diferentes. Tem coleções de cristais de neve de mais de 5.000 fotos, e você vai olhar todas elas e elas todas são diferentes. Ele é ou não é um exibido e um exagerado? Precisava ser tudo diferente? Podia ter uns 150 modelos, uns 40 já estava bom, não estava? Você já estaria convencido, não estaria? Não, todos são diferentes. Aí você vai lá na vida, o que você vê na vida? Nos microscópios, a gente vê maquinarias e maquinarias cibernéticas, funcionais, fantásticas.
máquinas incríveis do ponto de vista de engenharia, de sofisticação, de software. Esse aqui é um ribossomo trabalhando, tricotando as suas proteínas. Ele faz mais de 15 ligações peptídicas por segundo. Você consegue fazer tricô? 15 pontos por segundo. A eficiência de 5 noves, ele não erra. As proteínas, ao saírem dos ribossomos, se autoenovelam automaticamente nas formas tridimensionais corretas. Aí você vai ver a ATP sintase, a máquina que produz energia. Ela pega o ADP e o ATP e abraça os dois, fala, agora vocês vão reagir, tá vendo ali a maquininha? E vai rodando, vai capturando e vai soltando produtos e reagentes. Uma máquina incrível. A Itaipu nem chega perto. Aí você vê que você tem robôs nanomoleculares andando dentro de você. Você não acredita? É verdade, olha o filme. Robozinhos que criam as suas máquinas. Você tem uma fábrica robotizada dentro de você, funcionando aí agora. Eu sempre brinco, né? Se você ficar bem paradinho, bem parado, para, não mexe, não mexe, você vai sentir uma cosquinha. Tá sentindo? São os robozinhos, não tá sentindo? Falta de fé. Robôs, ele roda, aí está em câmera extremamente lenta, eles dão 40 passos por segundo, por isso que faz a cosquinha. E aí ele é um exibido e um exagerado, é ou não é? Dá uma olhada, gente. Isso aqui é uma mariposa. Precisava tanta cor? Parece que vai para o desfile, né, dos campeões do carnaval, não parece? Olha que incrível, mas mesmo no exagero, ela é extremamente bela, não é? Olha, essa aqui é uma lagarta. Isso aqui é um pato. Não existe, existe? É mentira, não é? Parece, mas é verdade. É o pato mandarim. Isso é uma borboleta, olha só nas asas, é mimetismo e camuflagem. Tem N exemplos. Tem uma palestra no Design Inteligente que é só mimetismo e camuflagem. Tem tatuagens de formiga, uma coisa incrível. Aqui na asa, você está vendo? São serpentes. A borboleta está afugentando os seus predadores. No belo e no feio, o cara é ou não é um exibido e um exagerado? Quando ele vai fazer bonito, ele faz bonito, mas quando vai fazer feio, olha que bicho horroroso. Ele é tão feio que ele é lindo. Eu acho maravilhoso. Olha que dentes fantásticos, esse olho esbugalhado, incrível, não é? É só no colorido? Não, às vezes no negro. Olha que coisa incrível, não é? Esse cavalo. Ele põe uma luzinha, uma lanterninha ali para atrair os peixinhos. Olha os besouros, né? Eu sempre gosto de mostrar isso aqui que é muito legal. Tem besouro preto, não tem? É a referência, tá? Mas tem mais de 1 milhão de besouros decorados. Diz que se o designer, ou Deus, se você preferir, tem uma queda, não é por você, é por besouros, né? Porque mais de 1 milhão. Agora me diga uma coisa, escolha o mais bonito. Vou dar um tempinho para você fazer esse exercício agora. Escolha o mais bonito. Você consegue? É um exercício quase que impossível você escolher um, porque toda vez que aparece o próximo você quer trocar, não é? Por que é assim? Porque em tudo ele é extremamente perfeito e tudo é extremamente belo. Quando ele põe muita cor fica lindo, quando ele põe pouca fica lindo, quando ele põe degradê fica lindo, não é assim? Há evidências claras de que um designer extremamente competente e extremamente apto a colorir tudo, né? A Nina, ela adora colorir tudo, porque foi feita a imagem e semelhança de um cara que gosta também de colorir as coisas. E essa cor existe aonde? No seu cérebro. É só no seu cérebro que ela existe, tá? Bom, para não falar que eu não falei das flores. E você? Você é o maior espetáculo de nanotecnologia desse universo, sabia? Às vezes você fala assim, né? Puxa vida, vou fazer uma prova, levei pau, eu sou tão burrinho. Ah, minha mente, coitada. Gente, você tem o maior centro de processamento de informação e memória do universo. Nenhum computador desse planeta bate seu cérebro, sabia? Mesmo que eles estejam ligados em rede.
Somente em 2047 fizeram uma previsão uma vez que os computadores baterão a capacidade de armazenamento e processamento de dados da mente humana. O cérebro humano é espetacular. É o material mais valioso do mundo. Em termos, você guarda a memória de toda a sua vida. Às vezes quando você cai assim, né, eu tenho um amigo que teve um acidente que ele caiu da ponte com o carro. E ele disse que enquanto o carro estava caindo, ele viu um vídeo de toda a sua vida guardada no seu cérebro. É incrível. Olha você, do ponto de vista de seus órgãos e funcionamento e veias e tudo mais. Você é o maior espetáculo de nanotecnologia nesse universo. Você é a coroa da criação. A Sociedade Brasileira do Design Inteligente, www.tdibrasil.com. Se você quer ser um maluco beleza, como a gente, defender o debate da evolução e o design inteligente, colocar as duas teorias frente a frente, que vença melhor, una-se a gente, tá bom? Olha o endereço lá. O livro, Fomos Planejados. Foram 7 anos escrevendo. Eu deixava lá na internet, o pessoal chegava, comentava, criticava. Eu falava, nossa, legal, realmente foi uma boa crítica, e corrigia. E foi um projeto incrível que agora se materializa, principalmente devido ao Discovery Mackenzie, o Centro de Pesquisas em Ciência, Fé e Sociedade da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Esse projeto começou com o reverendo Augusto Nicodemos, quando ele lançou os seminários Darwinismo Hoje, lá na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Continuou com o Davi Charles Gomes, que um dia me fez um convite. O que é que precisa fazer para te levar para o Mackenzie? Eu falei, você precisa convidar. Ele me convidou. Continua hoje com o nosso reitor, Benedito. Todo o conselho tem dado o maior apoio, reverendo Roberto Brasileiro e tudo mais, fantástico. E, incrível, mas eu esqueci de vestir uma coisinha, a coisa talvez que eu mais me orgulho na minha vida, a partir dessa segunda-feira, ontem, eu recebi esse crachá, que eu tenho o maior orgulho hoje de vestir, tá bom? E privilégio imenso de ser mackenzista como vocês. Por quê? Porque eu não tenho o menor pudor, né, e nenhuma reserva em falar que a Universidade Presbiteriana Mackenzie é a melhor universidade do Brasil. Por quê? Porque é a única que coloca realmente as duas teorias frente a frente, é a única que honra o nome universidade e não faz monopólio da razão, não faz defesa de uma cosmovisão, coloca as duas teorias frente a frente. Então, um privilégio imenso participar desse projeto junto com vocês, tá bom? Incrível. O livro é incrível porque tem 320 ilustrações, 460 páginas. A gente tentou fazer o melhor, mostrando as evidências de que há uma mente inteligente por trás de todas as coisas. E por quê? Porque a mente é o caminho do coração, não é? Então olha só a importância que a gente tem como educadores. A gente educa as mentes. A gente estabelece nas mentes dos nossos alunos a sua cosmovisão. A gente vai pegar um aluno que crê na cosmovisão do design inteligente, porque toda criança crê em Deus, não é? E vai moldar através da luz da ciência. Então que você passe para seus alunos a verdadeira ciência, a boa ciência, a ciência do design inteligente. Que a gente reeduque uma nova geração à luz do design inteligente. O Tiniel que fez as ilustrações do livro, fantástico, vocês vão ver. O livro tem na capa o ID Bird, tá vendo aí? O pássaro do design inteligente. Por que esse pássaro decora? Primeiro que ele é lindo, não é? Fantástico. Segundo que ele tem um azul aqui na cabeça, não tem? Esse azul não é corante, não é pigmento, é um efeito de iridescência, extremamente inteligente. O sujeito que fez isso sabia do que a luz branca era composta e sabia como brincar com os seus componentes. Por quê?
porque a grade da penugem, o efeito de iridescência, se cancela algumas ondas e enaltece as outras. E ele escolheu enaltecer o azul. E olha, tem uma cruz ali, não tem? E esse azul é tão brilhante que ele brilha no escuro. Brilha no escuro, você vê o azul no escuro. Então é uma cruz que brilha no escuro. Então é a cruz de Cristo que brilha nas trevas. Aqui nós temos um 3, não tem? Aqui, ó, na cauda, quando ele mexe assim, fica prateado, incrível. E o 3, tudo é trino, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Agora o pior vem nas costas. O que ele tem nas costas? Tá vendo ali? O que ele tem nas costas? Ó, vamos ver se eu consigo passar aqui. Ah, esqueci o som. Tem som, gente? Gente, vai sem som, mas você vai ver que é bem legal, tá? Então eu vou ficar falando no meio. Não, mas dá uma olhada, olha. Por que a gente escolheu? Você vai descobrir nesse teaser a razão do pássaro estar no livro. Bem legal. Percebeu? Ah, legal, né? O pássaro diz para você, né, com as siglas, qual é a sua causa. ID, né? Tem o I, tem um pinguinho amarelo e o D, design inteligente. A gente chama esse pássaro do ID Bird, tá? Bom, conclusão da palestra. Há uma contra-revolução científica em curso, promovida pela TDI. Há um embate, DI versus evolução. E esse debate está sendo vencido pelo DI, tá? Por quê? Porque a boa ciência, a ciência livre, está voltando e as evidências cada vez mais apontam para uma mente inteligente. Esse embate está sendo promovido hoje no Brasil, pela Sociedade Brasileira do Design Inteligente. A gente já tem mais de 2.000 membros. Gostaria que você se tornasse também um membro. E agora pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, através do Discovery Mackenzie, tá bom? A conclusão, olha, o DI está vencendo esse embate. O que está esperando? O juiz de Darwin terminar a contagem, 153, 154. Nada em biologia faz sentido senão a luz da evolução. Theodosius Dobzhansky falou isso uma vez. Mas teve um outro sujeito aí que falou o seguinte: nada na química do universo da vida faz sentido senão a luz do design inteligente. Quem disse isso? Eu. Olha como é que está a situação hoje. Está vendo o DI chegando e a evolução? Gostou, né? Tem 9 palestras sobre o design inteligente que eu gravei para a editora Fiel no seu curso Fiel de Lideranças. Se você é membro e quer fazer parte e assistir, tá bem legal. Vou terminar falando o seguinte. Em 2008, eu estava na Unicamp, eu tinha um grupo de pesquisa, talvez o maior do Brasil naquela época. Eu, como pesquisador, tive um relativo sucesso, e estava bem contente. Mas em 2008, super interessante, a Veja, eu conto isso no livro, a minha história no DI, tá? Ela publicou, a Super Interessante publicou essa capa: Darwin, o homem que matou Deus. Como a evolução já é provada, e blá blá blá, e como que nós somos irracionais, ignorantes, e ainda achar que existe evidências de que um ser que nós chamamos Deus fez todas as coisas. E eu me revoltei, né, naquela época. Aí eu conto toda a história nesse livro. E hoje, 2018, 10 anos se passaram. O que aconteceu? Hoje sou um mackenzista, olha só. E hoje, depois de 10 anos, o que eu posso dizer? Darwin está morto. As ideias de Darwin morreram. E Deus continua mais vivo do que nunca. Então, há esse Deus invisível, mas real. Esse Deus que se mostra evidente nas coisas que foram criadas. Seja nosso louvor, seja a nossa dedicação, seja o nosso ensino, seja a nossa dedicação em ensinar, ontem, hoje e eternamente. Amém. Muito obrigado.